Bom, nós iniciamos, boa noite a todos vocês, nós iniciamos o programa, tivemos que interrompê-lo, então estamos entrando 10 minutinhos atrasados, né? Mas já foram resolvidos os problemas técnicos, né? E a gente, quando se lança a fazer um trabalho assim, que é inovador, um trabalho que na verdade a gente nunca ousou em fazer, é claro que nós temos que ir aperfeiçoando, né? Temos que ir ganhando o terreno nessa área da internet e da informática, e tudo isso é um pouco complicado, assim, né? Então a gente entrou, fez uma introdução e depois tivemos que interromper o programa para que a gente pudesse voltar novamente. Nosso programa, direto aqui do canal da Boa Nova, programa Caminho de Emaús. E este programa é um programa que é feito numa parceria, numa parceria entre o Instituto Senador Joaquim Augusto de Assunção, que tem a sua seção de cultura religiosa, né? Por isso, muitos até me perguntaram, mas por que o Instituto também está inserido, né, neste programa? Porque nós temos no Instituto várias sessões, e uma destas sessões é exatamente a de cultura religiosa. E o Instituto, então, também decidiu participar e apoiar o nosso programa Caminho de Emaús. Então, temos também a chancela do Instituto Senador Joaquim Augusto de Assunção. Igualmente, nós temos também um apoio lá do Centro Cultural Parque Costa Verde, né? Que fica aqui na beira da Praia do Laranjal, e o programa recebe o nome de Caminho de Emaús por ser um programa da comunidade católica Caminho de Emaús. Então, nós temos aí, né, estes nossos apoiadores e, assim, formatamos um programa que possa interessar a muitas pessoas e atraí-las para que todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, estejam conosco aqui, direto do canal da Boa Nova, para assistirem e participarem, porque eu acho que nós temos também que nos inteirar, temos que participar do programa, né? Não basta a gente assistir, mas participar. Como participar, né? Não só também curtindo, que a gente vai ali e coloca o certinho, né? Mas comentando. E estes comentários, muitas vezes, que bom que sejam discordantes, né? Porque nós também não precisamos concordar com tudo, nós podemos discordar das ideias que aqui são colocadas, que aqui são trazidas, né? Eu não trago ideias, não trago opiniões que são minhas, porque me considero o dono da verdade. Não, né? Eu trago aqui um debate aberto, e um debate a todos, né? Todos podem perfeitamente colaborar com o programa, quando não somente curtem, né? Mas também deixam ali o seu comentário, seja este comentário discordante, seja este comentário em acordo com o que se diz aqui, com os temas trazidos, e aí que a gente faz, né? Até as chamadas que a gente fez para o programa é exatamente mexa-se em comunhão, né? E o que é, na verdade, nós nos mexermos em comunhão? Nós nos mexermos em comunhão é nós darmos as nossas opiniões, nós termos as nossas ideias e externá-las sem medo, né, das contestações, porque nem todo mundo pode concordar com tudo que se diz. Então, eu não sou o dono da verdade, né, mas, pelo contrário, a gente faz o programa a fim de que as opiniões divergentes também venham aqui, também cheguem aqui, e assim a gente possa ter também conclusões a respeito de diversos assuntos que nós estamos trazendo. Eu, particularmente, e também em nome da comunidade católica Caminho de Emaús, estou muito contente, porque eu sempre digo a vocês que coisa que eu não me importo é com quantidade, né? Hoje em dia nós temos dentro da nossa igreja, né, da igreja católica, e talvez das outras igrejas cristãs, uma preocupação muito grande com quantidade, com multidão, né? As pessoas fazem shows, fazem palestras, inclusive as próprias igrejas muitas vezes, né, promovem encontros e querem
quantidade de pessoas, né? Claro que é bom, quanto mais nós conseguirmos levar a boa nova de Jesus a mais pessoas, ótimo, mas eu me importo muito mais com a qualidade. Então, se 2, 20 ou 200 pessoas nos assistem, que ótimo, né? Mas se nós tivermos apenas 2, 3 ou 10, é ótimo também. Porque aí nós vamos àquela colocação de Jesus, quando ele foi realmente tão sábio, né? Por ser Deus, ele era mais do que sábio, né? Ele era o mestre, e ele disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, eu aqui da minha casa, vocês aí das casas de vocês, dos lares de vocês, nós somos, tenho certeza, mais do que 2. E Jesus está no meio de nós. E é assim que nós fazemos este programa. Como falamos no programa passado sobre o Espírito Santo, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor, exatamente neste sentido e com este espírito que nós podemos realizar um programa onde todos participam e onde todos têm as suas opiniões, as suas ideias, embora divergentes, embora não concordantes com aquelas que eu muitas vezes aqui explicito a vocês. Pois bem, hoje eu escolhi um tema para falar a todos vocês e a debater com vocês, que é sobre um evangelho de Jesus, um dos evangelhos de Jesus, que as pessoas têm como um dos mais complicados ou mais difíceis de se interpretar, né? Na verdade, eu acho que nós nunca devemos, e é um erro, interpretar os evangelhos, interpretar aquilo que Jesus nos falou ou as Sagradas Escrituras em geral. Nós devemos sempre, na nossa humildade, na nossa condição humana, na nossa inteligência que é limitada, porque compreendemos até um certo ponto, até um certo limite, onde Deus nos capacitou a compreender os seus mistérios insondáveis, nós devemos tirar realmente mensagens dos evangelhos, das Sagradas Escrituras, né? Dos textos bíblicos. Quando nós tiramos uma mensagem, essa mensagem ela nos chega como uma lição, como um aprendizado, né? Agora, se nós vamos nos dar a interpretação, muitas vezes a gente pode cair no caminho errado, porque é importante lembrar que todas as Sagradas Escrituras, né, o Antigo Testamento como o Novo Testamento, foram escritos por homens, né? Foram escritos por seres humanos. E na verdade, muitas vezes, nós temos em algumas passagens um sentido figurado de certas interpretações dadas por aquelas pessoas que escreveram, né? Há muita figuração em toda a Bíblia. E quando nós resolvemos interpretá-la ao pé da letra, nós muitas vezes estamos fazendo algo que vai contra realmente até a nossa própria fé. Então é muito mais prudente da nossa parte, como eu dizia, com a nossa humildade, nós tentarmos sempre tirar alguma mensagem daquele texto, daquela parábola, daquela passagem da Bíblia, né? Seja do Antigo ou do Novo Testamento, a nossa vida. O que pode ela nos ensinar? O que ela nos repassa à nossa vida de hoje, ao mundo que nós vivemos, em que estamos vivendo hoje? Eu escolhi hoje para conversar com vocês sobre o filho pródigo. O filho pródigo é uma parábola, né? Nós sabemos que Jesus costumava sempre usar muito das parábolas, né? E as parábolas nada mais são do que pequenas histórias, não eram histórias longas, né? Jesus sabia, e nós devemos hoje saber também, que nós não devemos nos alongar muito, né? Quando falamos, quando até participamos de grupos de oração, de grupos de movimentos religiosos, há pessoas que falam, né? Tomam até muitas vezes o lugar da fala do outro, né? Porque avançam naquilo que estão ali colocando. E Jesus era de poucas palavras também, ele era de curtas palavras, palavras de grande significado, porque uma palavra dele possuía um significado estrondoso, né? Era como um trovão, né? Repercutia como um trovão, mas aquilo realmente era curto, tinha uma grande simbologia, era emblemático tudo que ele falava, mas não era extenso, não era algo prolixo, né? E as parábolas de Jesus eram assim, eram curtas, mas tinham uma profundidade imensa. Elas atingiam a alma daquelas pessoas
que o escutavam falando. Quando ele se lança a contar essa história do filho pródigo, eu não vou ler a passagem, porque nós temos um tempo curto, na verdade nós dispomos aqui de 1 hora de programa, e se eu for ler a passagem nós vamos tomar algum tempo. Mas eu acredito que todos vocês conheçam a parábola do filho pródigo. Eu vou resumi-la também aqui em poucas palavras. Na verdade, havia aquele pai com uma fortuna imensa, que era um dono de uma estância, de uma propriedade rural, quando seu filho mais velho chega a ele e pede aquela parte que lhe cabia na fortuna do seu pai. Ele, sabendo que o pai era bastante rico, poderoso, tinha dinheiro, tinha gado, ele chega para o pai, o filho mais velho, e pede a parte que lhe cabia na fortuna. Ele queria realmente ter acesso àquele dinheiro, aquela parte que era dele, considerada como dele na fortuna do pai. E o pai realmente faz essa doação ao filho mais velho, e dá a ele um dinheiro, o dinheiro que lhe cabia naquela parte da fortuna, e ele sai da sua casa, sai daquela propriedade rural, daquela estância, e vai para o mundo, E lá no mundo ele gasta todo esse dinheiro. Ele gasta esse dinheiro com farras, com bebidas, com festas, e termina sem nada. E aí, um certo dia, quando ele se vê realmente na miséria, quando ele se vê na sarjeta, ele pensa na casa do pai. Ele pensa que ele está vivendo uma vida muito aquém daquela vida que ele vivia quando ele morava junto com o pai. Embora que ele não tivesse a sua parte na fortuna que lhe cabia, mas na casa dele ele tinha acesso a boa comida, a uma boa cama, um bom quarto, enfim, a todas as coisas que pertenciam ao pai. Todas as coisas que pertenciam ao pai pertenciam também a ele, ao filho mais velho. E ele lembra disso, E aí vem à sua mente, ao seu pensamento, aquele sentimento de arrependimento, Ou seja, eu larguei tudo, gastei todo o meu dinheiro, e hoje talvez, ele pensa, nem os porcos lá na estância do meu pai vivem como eu estou vivendo, na miséria que eu estou vivendo. Talvez até não fala isso na parábola, mas dá a entender que ele comia os restos de comida que sobravam pelas ruas, lá onde ele andava. E ele então resolve voltar à estância, voltar à casa do pai. E quando ele volta à casa do pai, ele vai entrando na propriedade, imaginemos assim, aquelas porteiras da estância se abrindo, ele entrando, corredor afora, até chegar à sede, até chegar à casa grande, e o pai o avista, O avista, e aí é tomado por uma alegria infinda, por uma alegria infinita, quando vê o seu filho regressando, o seu filho voltando. E ele o recebe com um abraço, um grande abraço. Dá um grande abraço naquele filho que ele considerava até morto. Ele considerava o filho morto, o filho desaparecido. E manda matar um novilho gordo, faz uma grande festa, convida toda a pionada da sua estância para fazer um banquete para o filho que havia regressado à casa do pai. Até aí, parece que há uma grande logicidade, há uma grande racionalidade na história, na parábola que Jesus conta. Mas a partir deste momento, as pessoas começam a interrogar, a fazer um questionamento nessa história de Jesus. Porque aí aparece um terceiro protagonista, ou seja, talvez o protagonista principal da história seja o filho que volta, o filho que regressa. Mas eu acho que existe um outro protagonista também, que é o filho mais novo. Aquele filho que ficou em casa, aquele filho que permaneceu em casa. Aquele filho que acompanhava o pai, que saía nas lidas campeiras, que enfrentava o inverno frio, que subia a coxilha de madrugada, que ia buscar a cavalhada, que ia buscar a boiada no campo, que não tinha chuva, que não tinha sol, e o filho estava sempre ali, o filho mais novo acompanhando o pai nas lidas da propriedade. Enfim, ele nunca soube dizer um não ao pai, estava sempre pronto ao serviço que a estância demandava. Quando o filho novo
que era totalmente solícito ao pai, pronto aos pedidos do pai, vê que o filho mais velho está voltando e é recepcionado com uma grande festa, né? É recepcionado com um grande banquete, chega-se ao ponto de matar-se um novilho gordo para que todos comam, e ele reúne toda aquela pionada da estância para festejar. O filho mais novo fica indignado, fica irritado, ele fica invejoso daquela circunstância, daquela situação que se apresenta. E aí ele vai ao pai, ele vai falar com o pai, né? E ele diz exatamente isso ao pai. Puxa, mas eu que nunca te abandonei, eu que subi coxilha no inverno, desci coxilha no inverno, sempre estive ao teu lado, nunca te neguei nada, fui buscar os cavalos, fui buscar a boiada no campo, sempre estive pronto àquilo que tu me pediste. E agora, este meu irmão, que pediu a sua parte na herança, botou todo o dinheiro fora, gastou tudo com prostitutas, ficou na miséria, volta para casa e tu o recebes com uma festa, mandas matar um novilho, reúnes toda a pionada da estância. Eu não entendo, meu pai, como é que tu podes fazer isto, né? E o que o pai responde ao filho mais novo? Ele disse, olha, hoje, meu filho, eu tenho esta grande alegria de haver recuperado alguém que eu pensava estar morto e que agora voltou à vida, que agora voltou à casa e voltou à casa do seu pai. Então, na verdade, aí as pessoas colocam essa interrogação que parece que o pai não tem o mesmo peso e a mesma medida para fazer um julgamento sobre os dois filhos, porque aquele que o abandonou é recebido com festa, com júbilo, e aquele que o acompanhou sempre parece que é tratado da mesma forma. No entanto, nós temos que aqui ver, aí realmente como Jesus nos quer passar esta parábola, né? De que este Pai é Deus, é o nosso Pai, aquele Pai do céu, né? E que este Pai do céu, quando consegue recuperar, resgatar uma alma que se perdeu, ele quer mais é fazer festa. Porque nada mais triste para um pai do que perder o seu filho. E aquele pai pensava que o filho estava até morto. E Deus muitas vezes pensa que nós também morremos. E morremos no pior sentido da morte, que não é a morte física, mas a morte da alma. Morremos espiritualmente. E hoje, embora haja dentro da apostasia que nós estamos já começando a viver no mundo, né? Dentro do ateísmo que nós estamos hoje consagrando ao mundo, há quem diga que o inferno não existe. Há quem diga que o demônio não existe. Mas nós, que somos cristãos e que somos católicos, sabemos que o inferno existe e sabemos sobre todas as coisas e como nunca que o demônio persiste entre nós, insiste entre nós e quer para ele, né, aquelas pessoas que estão nos caminhos errados, ou seja, não estão voltando à casa do Pai, não estão se direcionando novamente à casa do Pai. Muitas vezes, eu digo a vocês, nós bancamos o filho pródigo. Nós também pedimos a Deus a parte que nos cabe. Nós queremos a nossa liberdade. Nós queremos ser livres. Nós não queremos obedecer os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Muitas vezes nós pedimos a parte que nos cabe e vamos lá gastar da nossa maneira. E ainda rotamos dizendo nós somos livres. E somos mesmo, porque Deus nos deu liberdade. Deus nos deu, se há uma coisa certa, é que Deus nos deu o livre-arbítrio. Com responsabilidade e arcando com as consequências do livre-arbítrio. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas há aí uma mola mestra que faz com que este filho pródigo, este filho que volta, ele volte à casa do Pai. E é uma simples palavra que na verdade significa todo o seu, a sua elaboração, o seu pensamento, o seu raciocínio lá naquela
vila onde ele foi gastar o dinheiro, né, com as prostitutas, com jantares, com orgias, e se passa na cabeça dele. Ou seja, ele se arrepende do erro cometido. E quando ele se arrepende, esse arrependimento é que o leva de volta, é o que faz com que ele volte à casa do Pai. Então, na verdade, todos nós somos filhos pródigos, porque todos nós um dia também exigimos de Deus a parte que nos cabe. Embora nós saibamos, ou pelo menos, se não temos a consciência disso, algum dia nos foi apresentado por alguém, ou lá no catecismo de antigamente, ou lá numa aula de educação religiosa no colégio, ou em algum lugar, alguma professora de religião nos tenha dito, ou numa palestra de um encontro, embora nós tenhamos virado as costas para isso tudo, nós sabemos que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E que nós não somos nada. Que nós não somos absolutamente nada. Que nós somos este pó erguido, que nós somos consequência deste sopro de Deus que nos deu a vida. Mas nós nos julgamos superiores. O demônio, Lúcifer, foi aquele anjo mau que se julgou superior a Deus. Nada mais do que isto. Ele se julgou que podia mais do que Deus, que o tinha criado, e se rebelou contra Deus. E aí nós temos o demônio, nós temos o diabo, azucrinando e atormentando a vida de todo mundo, porque ele se julgou que era mais do que Deus. E nós também, seres humanos, homens e mulheres, jovens e adultos, e até crianças, nos julgamos mais do que Deus. Que tudo que está à nossa volta, que tudo que está aí, é consequência do acaso, é consequência da poeira cósmica, como muitos cientistas ainda teimam em dizer, que o mundo veio da criação da poeira cósmica. Mas aí eu sempre pergunto, mas se tudo se originou da poeira cósmica, quem fez a poeira cósmica? Quem criou a tal da poeirinha cósmica? Então nós, gente, não ainda descobrimos que Deus é o Todo-Poderoso em nossa vida. E que nós damos a maior alegria a Ele quando regressamos à casa dele. Quando nós regressamos à casa do Pai. Ele tem uma profunda alegria por nos ver entrar naquela porteira, por nos ver entrar naquela porta, naquela portada, enxergar o nosso rosto, porque Deus, embora nós não acreditemos, Ele sabe, Ele conhece o rosto de cada um de nós. Ele conhece o sorriso de cada um de nós. E, sobretudo, Ele sabe, conhece o olhar de cada um de nós para Ele. Quando este nosso olhar mostra para Deus o nosso arrependimento, nós estamos salvos. Outro dia ainda ouvia um comentário sobre isto, né? Que lá na última hora, um homem, no seu leito de morte, arrependeu-se de todos os erros, dos grandes erros que ele tinha cometido na vida. Então ele estava salvo, pelo menos para o purgatório ele estava salvo. Para o inferno ele não ia, porque o arrependimento o salvou. E o arrependimento, quando nós sentimos, na verdade, em nossa alma, em nosso coração, que erramos com alguém, que erramos em alguma circunstância, que erramos em alguma situação, chega ao nosso coração, ao nosso espírito, esta palavra, o arrepender-se, o arrependimento. E aí nós nos encontramos neste momento do arrependimento, prontos a voltarmos à casa do Pai. Mas também não vamos esperar muito tempo, porque o inimigo está à nossa volta. E ele pode fazer com que a gente, de repente, comece a pensar que não, vamos seguir o caminho errado. Eu já gastei tudo, eu estou na miséria, nem aqueles porcos lá da casa do meu pai não estão como eu estou, mas eu vou continuar nessa minha vida. Vamos ver aqui a vida daquelas pessoas que sobrevivem, eu digo assim, sobrevivem na Cracolândia. Aquilo é vida. Aquilo é vida daquelas pessoas que vivem no crack, que vivem na droga. E muitas não querem sair dali. Embora haja muitas ONGs, haja o governo,
haja ações para tirá-las dali, muitas não querem sair daquilo ali. E assim, muitas pessoas, por vários motivos, até por um problema de incompetência intelectual, emocional, porque não estão capacitadas nem mesmo mais ao pensar, nem mais mesmo ao raciocinar direito, elas estão vivendo naquela vida sem se dar conta. E o inimigo está ali perto delas, querendo realmente que elas não se arrependam, que elas não mudem de vida, que elas não larguem a droga, que elas não larguem o adultério, que elas não larguem aquela vida errada. Porque o inimigo, o que ele mais quer é carregá-las para o inferno que ele, por outros, quer afirmar a nós que não existe. Então, a parábola do filho pródigo é muito linda, porque ela nos mostra várias nuances ao mesmo tempo. Primeiro, de um filho que quer regressar à casa do pai, porque está arrependido do seu pecado, dos seus erros. Depois, ele tem essa ação de voltar, de ir ao encontro do pai. Ele sente saudades do pai, saudades da vida que ele levava junto ao seu pai. E em terceiro, o pai o recebe com alegria e faz festa quando vê o filho voltando, entrando por aquela porteira da estância. E o filho novo mostra-se invejoso. O filho novo não entende como o pai pode receber o filho mais velho que estava tão errado, que estava lá vivendo uma vida de pecado, no infortúnio, e agora faz uma festa para ele. Então, a pergunta que eu digo para vocês, que eu faço para vocês hoje é esta, né? Onde nós estamos vivendo a nossa vida de cristãos? Naquele filho pródigo que pede tudo ao pai para ir embora? Aquele filho pródigo que neste momento do mundo, neste momento tão crucial de cruz do mundo, exige do pai: eu quero tudo, eu quero a minha parte na herança, já deu, não espero mais nada desse mundo e dessa vida, eu quero é gastar o resto dos meus dias com o dinheiro que tu tens, com as graças que tu tens, com o sol que brilha, com o mar que se desmancha em ondas na praia. Eu quero é viajar pelo mundo, eu quero é conhecer as coisas por aí. Enfim, eu quero viver, eu quero aproveitar a vida, eu quero a parte que me cabe nesta herança. Meu Deus, será que eu me encaixo neste tipo? Neste protagonismo de vida? Será que eu sou o filho pródigo que já se deu conta que estou errado, que estou vivendo uma vida diversa àquela que o meu pai quer para mim? Aquele Deus amor que só realmente oferece amor a mim, de todas as formas possíveis e inconcebíveis? Será que eu realmente estou arrependido e quero voltar? Quero novamente ter contato íntimo com meu pai. E desejo profundamente que eu não me afaste mais dele, da casa dele. E numa terceira instância, será que eu sou o filho invejoso que invejo aqueles que voltam à casa do pai ou que já estão na casa do pai? Será que eu não consigo lidar com as festas que Deus faz aos outros, porque ama os outros de uma maneira singular e me invejo por causa disso? Porque o outro, no meu modo de pensar, tem mais do que eu? Porque Deus agracia o outro com mais coisas do que eu? No meu modo de pensar? E aí eu me torno o filho mais novo, que fica invejando aqueles que estão junto do pai. Então, nós temos aí 3 lugares para ocupar nesta parábola de Jesus. Do filho pródigo, que exige a sua parte na herança. Do filho pródigo que gasta tudo, mas que se dá conta que está errado, que está arrependido, que quer voltar para a casa do pai. E do filho mais novo, que é um invejoso, que não compreende que aquele pai é só amor. E que quando recebe o filho que pensava que estava morto, faz uma grande festa. Deus, podem ter a certeza disso, sempre que resgata uma alma perdida, uma alma que está na escorregadela para o inferno, ele faz uma grande festa. Porque ele quer a todos os seus filhos com ele. A todos,
sem exceção. E Deus deve lamentar profundamente aqueles que já se perderam, aqueles que realmente foram escorregadela abaixo para o inferno. Então, nós estamos vivendo um período na nossa vida e no mundo em que nós estamos sobrevivendo muito perigoso. Porque hoje nós vivemos uma apostasia já. Numa outra live, num outro programa, eu vou falar sobre as profecias de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, principalmente agora em Galambandal, que é uma aparição recente dela, em 1965, ela faz várias profecias do fim do mundo, dos fins dos tempos. E se nós olharmos tudo o que está acontecendo em nossa volta, em nosso redor, só quem é cego ou só quem não quer ver que os sinais dos tempos estão aí, estão evidentes, que muito em breve Jesus Cristo vai voltar na sua glória, que a sua segunda vinda está realmente com os dias contados. Mas as pessoas desconhecem essa verdade e vivem nas aglomerações, e vivem nas festas, e vivem como se nada estivesse acontecendo, como se nós não estivéssemos perdendo 1.300 pessoas por dia no Brasil, morrendo pela peste do coronavírus. Outro dia, eu vi uma pessoa dar uma grande festa na sua casa, convidou amigos, convidou vizinhos e fez uma grande festa. E ainda teve a coragem de postar as imagens da festa. Pessoal todo abraçado, sem máscaras, pessoal festejando, churrasco, lá o fulano lá cortando a carne, passando a carne de mão em mão para o outro, todo mundo comendo, todo mundo entornando ali cerveja. Além de nós não estarmos num tempo disso, nós estamos na contravenção de todas as normas sanitárias que são pedidas atualmente. Então eu penso também, por outro lado, como nós festejarmos, darmos grandes festas, como nós atuarmos neste momento em que estamos vivendo, crucial, como se nada estivesse acontecendo. Termos coragem para isso. Isso encaixa-se na parábola do filho pródigo. E exigir de Deus a parte que me cabe na herança. Eu faço o meu churrasco, eu faço a minha galinhada, eu me reúno com os meus amigos. Não me importa o coronavírus. Não me importa que estejam morrendo 1.300 pessoas por dia, só no Brasil. Não me importam que já morreram milhões de pessoas no mundo. Eu quero a parte que me cabe nessa herança. Eu não abro mão da minha praia. Mostraram lá em Camboriú a praia, lá em Bombinhas de Santa Catarina, a praia lotada. Um guarda-sol ao lado do outro. Gente se aglomerando tanto dentro d'água quanto fora d'água. Eu quero a parte que me cabe na minha herança. O pessoal que é materialista não pensa em vida eterna. Ou alguém que é materialista pensa em vida eterna? Alguém que é ateu pensa em vida eterna? Pensa no hoje e no agora. Amanhã pode acabar tudo. Então eu quero a parte que me cabe na herança. E é hora, pois, gente, de nós nos arrependermos, de nós realmente termos uma vida santa, de pensarmos que a felicidade não é estar no mundo para aproveitar as coisas do mundo. Nós realmente não viemos ao mundo para aproveitar, nós não viemos ao mundo a passeio, nós não viemos ao mundo por acaso. Nós estamos aqui de passagem, mas com uma grande missão. E essa missão nos é dada por aquele Deus do Antigo Testamento que apresentou as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés. E essa missão é renovada por Jesus Cristo, que é seu Filho, e que lá no Novo Testamento nos dá diversos ensinamentos de como chegar à vida eterna, de como ganhar o céu. E aí eu fico horrorizado, porque eu fico me perguntando, mas escuta, as pessoas pensam só nisso daqui.
Essa vida é tão efêmera, é tão rápida. Para alguns, então, é tão rápida. E as pessoas pensam que é só isso aqui. Não se preocupam com a sua alma, com o seu espírito. Não se preocupam com a outra vida que há de vir, com o julgamento, com as profecias que Nossa Senhora está fazendo, que fez lá em Garambandal, que está fazendo agora em Medjugorje, seguidamente aparecendo lá as videntes de Medjugorje e pedindo as pessoas para se converterem. E Nossa Senhora Maria, ela praticamente está pregando a parábola do filho pródigo novamente. Ela mesma está pregando a parábola do filho pródigo, dizendo: voltem à casa do Pai. Voltem à casa do Pai. É hora de vocês voltarem à casa do Pai. Ou voltem à casa do Pai enquanto é tempo. Rezem o terço. Aproximem-se de Deus. Porque amanhã pode ser tarde. Porque tu não sabes nem o dia nem a hora. E não é só nem o dia nem a hora da nossa morte, mas é o dia e a hora de Jesus vir glorioso dos céus. E vai vir. Está perto de vir. E Nossa Senhora faz a parábola hoje do filho pródigo para nós. Arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos seus erros. Voltem depressa à casa do Pai. Ele está esperando vocês. Ele quer a cada um de vocês. Ele não vai matar o novilho. Ele não vai reunir a pionada. Mas ele vai abraçar a cada um que voltar a ele. Arrependido. Eu pequei, meu Pai, mas eu estou arrependido de ter pecado. Eu estou arrependido de ter falado mal do meu vizinho. Eu estou arrependido de ter levantado falso testemunho sobre aquela pessoa. Eu estou arrependido de ter roubado. Eu estou arrependido de ter adulterado. Eu estou arrependido, meu Pai. E Deus, na sua infinita misericórdia, e vocês sabem o que é misericórdia? A misericórdia exatamente é isso, né? É Deus enxergar as nossas misérias, mas Ele, com a sua ação redentora, sabe como nos perdoar a cada uma delas, a cada uma dessas misérias. Ele sabe como perdoar. A mim Ele tem um perdão, um tipo de perdão, e a cada um de vocês Ele tem outro tipo de perdão, porque os meus pecados são diferentes dos pecados de vocês. E Ele olha cada um na sua singularidade, no seu modo, na sua maneira de ver as coisas. Então, assim, coroando um pouquinho essa nossa reflexão sobre a parábola do filho pródigo, eu quero cantar uma música para vocês que reflete muito assim essa felicidade que nós perdemos como seres humanos, né? Nós perdemos essa sensibilidade de viver ao lado de um Deus que nos ama, de um Deus que nos deixa frestas para que o amor dele entre em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito. Vamos abrir essas frestas em nós. Vamos abrir essas frestas na nossa mente. Vamos pedir ao Espírito Santo que nós consigamos abrir frestas em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, para que o Espírito Santo de Deus entre em nós, para que este Deus amor penetre em nós, para que Jesus realmente, como diz São Paulo, viva em nós. Vou cantar essa música para vocês, enquanto isso a gente fica pensando um pouquinho. Felicidade chegou, nem sequer se apresentou, foi chegando de mansinho pela fresta que eu deixei no irmão que eu ajudei, sem querer devolver.
minha vida mudou, minha paz eu encontrei, e ela veio de mansinho pela festa que eu deixei, e porque eu me descuidei, Deus entrou com seu amor. Felicidade chegou, nem sequer se apresentou, foi chegando de mansinho pela festa que eu deixei, e no irmão que eu ajudei, sem querer devolução, minha vida mudou, minha paz eu encontrei, e ela veio de mansinho pela festa que eu deixei, e porque eu me descuidei, Deus entrou com seu amor, e porque eu me descuidei, Deus entrou com seu amor. Essa música, né, do Padre Zezinho é realmente linda, né? Porque ela nos coloca que quando nós deixamos uma festa, né, Deus sempre ele entra por aquela festa. Por menor que ela seja, Deus entra por essa festa. E então, continuando assim, já indo para o encerramento quase da nossa reflexão de hoje, vamos ler o Filho Pródigo. Vamos ver o que nós tiramos, a mensagem que nós conseguimos captar sobre esta parábola, sobre esta história de Jesus para nós. Aonde nós nos encaixamos hoje no mundo, né, em que nós estamos vivendo? Será que nós somos realmente aquele que está pedindo a Deus a parte na herança que lhe cabe, né? Estamos exigindo no hoje e no agora a parte que nos cabe na herança? Deus vai nos dar. Ele não vai nos negar a parte que nos cabe na herança. Talvez a parte que nos caiba na herança seja o sol de cada dia, a chuva que cai na terra, as frutas, as verduras, os legumes, a comida que nós temos à mesa. Ele não nega a ninguém. Como diz numa parte do Evangelho, né? Aos bons e aos maus, tudo é dado com fervor. E nós talvez estejamos exigindo esta parte que nos cabe na herança, né? Ou também nós podemos estar naquele outro protagonista da parábola do filho pródigo, que é o filho que se arrepende. E por aquele arrependimento do filho mais velho, então ele volta à casa do pai. E o voltar à casa do pai é uma caminhada. Às vezes, essa volta não é num estalo de dedos, quando nós nos arrependemos e já nos encontramos naquela porteira de entrada da estância.
e já vislumbramos a sede, a casa do Pai, o casarão, a casa grande. É uma caminhada, é um caminho. Mas o importante é que nós estamos voltando à casa do Pai. Estamos trilhando esse caminho de volta à casa do Pai. Não estamos indo na direção errada, na direção do inimigo. Não estamos caminhando para trás. Estamos caminhando para frente. Estamos caminhando para o novo. Nós não estamos dando alento ao demônio, mas estamos dando alegria a Deus. Não importa que a caminhada seja lenta, seja devagar. O importante é que, de repente, nós vamos enxergar a porteira. Vamos enxergar lá no portão. Esta é a casa do Pai. E aí nós vamos atravessar a porteira e vamos nos encontrar com este Pai de amor, com este Deus de amor que sempre nos recebe com um abraço. Sempre nos recebe com um abraço. Desde que sejamos todos arrependidos dos erros, das falhas e dos pecados que nós cometemos, voluntária ou involuntariamente. E eu acho muito bonito, né? Quando o filho pródigo, né? Aquele filho pródigo que foi embora, é lindo que ele toma o direito dele de ir embora. Ele tinha o direito de ir embora. E aí funciona o livre-arbítrio de Deus. Deus dá a cada um de nós o direito de ir embora. Às vezes a gente ouve, vou abandonar a igreja católica, vou abandonar a igreja cristã que eu vivo, que eu frequento. Vou embora, estou desiludido com o padre, estou desiludido com o pastor, com o reverendo, com a irmã, com a freira, com o diácono, com o ministro tal. Então eu vou me embora. Mas a gente deve lembrar sempre que nós não estamos na casa do Pai por causa do diácono, do padre, do bispo, da freira. Nós estamos por causa do Pai. Por causa do Pai que nós estamos lá. Então, enquanto nós temos todo o direito de nos afastarmos da casa do Pai, porque Ele nos dá esse direito, e se nós um dia nos afastamos da casa do Pai por direito, nós um dia também voltamos a ela por uma palavra, pela graça. Voltamos pela graça. Se não fosse a graça de Deus, nem mesmo o arrependimento chegaria à porta do nosso coração. Se algum dia nós nos damos conta de que erramos, de que realmente fizemos coisas erradas nesta vida, neste mundo, é a graça de Deus que nos ilumina, que nos sacode e que diz assim, é hora de despertar, é hora de largar todo esse erro, toda essa imundície de vida. Se tivestes o direito de te afastar da casa do Pai, agora tu tens a graça de voltar a ela pelo arrependimento que bate ao teu coração. Vamos aproveitar essa graça de Deus. Como eu dizia a vocês, os nossos dias são dias contados. Os nossos dias são dias efêmeros. Só aqueles que realmente não creem neste Deus amor, pensam no hoje e no agora, descartando o amanhã, como se a vida fosse só esta. Mas há uma outra vida depois desta. E nós temos que estar preparados para esta vida que é eterna, para esta vida que é junto a Deus, para esta vida que é junto à casa do Pai, que é na casa do Pai. E se nós vivermos com esta expectativa em nossos corações, com certeza a nossa vida adquirirá um novo sentido e ganhará um novo fôlego. Nós teremos muito mais ar em nossos pulmões para respirar, muito mais fôlego para a caminhada à volta à casa do Pai, porque sabemos que Ele está lá nos esperando. Deus não é uma utopia, Deus não é uma invenção, Deus é uma realidade. Uma grande realidade que o mundo abortou. Lamentavelmente, o mundo de hoje aborta a Deus todo dia e a toda hora, achando que Deus não existe, ou achando que Deus era alguma coisa venerada e adorada pelos nossos antepassados, e que no mundo de hoje não há lugar para Deus, porque Deus, lógico, tem as suas regras, tem os seus mandamentos, e os homens de agora não querem deixar-se regrar por estas regras, por estes mandamentos de Deus. Então, vamos com alegria saber voltar à casa do Pai. Sermos aquele filho pródigo que se dá conta do seu erro,
o erro com o vizinho, a palavra maldita na hora errada, a irritação que nós tivemos com alguém, o falar mal da pessoa pelas costas, o agir de uma maneira que não foi a correta. Enfim, tantas são as formas e as maneiras que nós erramos na vida. Mas quando nós temos este espírito do filho pródigo, do arrependimento, o direito de ter nos afastado de Deus, mas a graça de poder voltar a Ele, nós então nos tornamos em pessoas alegres, em pessoas que têm um significado. O pior da vida é não haver significado para ela. Mesmo na solidão, como diz aquela música, eu te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, eu te louvo em verdade. Mesmo diante da cruz, na enfermidade, na doença, mesmo na pior penúria financeira, eu te louvo em verdade. Porque eu sei que tu és o meu Deus. Porque eu sei que tu me abraças, que tu sempre me recebes de volta à tua casa. Eu quero então cantar para vocês mais uma canção. E cantando essa canção, ela vai fechar esse programa com essa expectativa de nós realmente termos este carinho por Deus, de nós sermos apaixonados por este Deus que é amor. E nos apresentarmos a Ele sempre com um sorriso, né? Sempre com aquela humildade batendo no nosso coração, sabendo que não somos nada, sabendo da nossa pequenez, sabendo que Ele é a grandeza da nossa vida, que nós somos tão pequenos incomparáveis à sua grandeza. Então essa reapresentação nossa, depois do arrependimento, é, na verdade, uma forma de louvarmos a este Deus amor e de o querermos conosco, na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu vim aqui agradecer, eu vim aqui pedir, eu vim para te ver, melhor te conhecer, aberto pra te amar e pra te receber. Eu vim de longe, eu vim aqui, vim só, trouxe minha família pra rezar. Não posso te esquecer, estou aqui por ti, pra te admirar. Perdão se eu te ofendi, se eu te machuquei ou se alguém feri. Prometo melhorar, o bem distribuir, o amor contagiar. Agora estou pronto pra rezar, esperei semana inteira pra vir te visitar, abrir meu coração, completa comunhão, minha vida abençoar. Aí de casa agora, todos vocês. Eu vim aqui agradecer, eu vim aqui pedir, eu vim para te ver, melhor te conhecer, aberto pra te amar e pra te receber. Eu vim de longe, eu vim de longe, eu vim
Vim só, trouxe minha família pra rezar. Não posso te esquecer, estou aqui por ti, pra te admirar. Perdão, meu Pai, perdão se eu te ofendi, se eu te machuquei ou se alguém feri. Prometo melhorar, o bem distribuir, o amor contagiar. E agora estou pronto para rezar. Agora estou pronto para rezar. Esperei semana inteira pra vir te visitar, abrir meu coração, completa comunhão, minha vida abençoar. Completa comunhão, minha vida abençoar. Completa comunhão, minha vida abençoar. Queria terminar o programa de hoje aqui, sempre ao lado está a Nossa Senhora. Acho que não dá para a câmera pegar, né? Mas eu vou aproximar. E com vocês, então, rezar a Nossa Senhora, que ela interceda por todos nós, interceda por todo o Brasil, interceda pelo Presidente da República, interceda pelo governo, pelos governos federal, estadual, municipal, a favor desta vacina que está chegando o mais urgente possível a todos os recantos do nosso Brasil, para que esta peste o mais rápido possível se extermine. Que Nossa Senhora das Graças, que de suas mãos emanam tantas graças, possa interceder a Deus por nós. Tenha misericórdia e tenha piedade de todos nós, a fim de que esta doença que já matou tantas pessoas e provocou tantas tristezas pelo mundo afora, logo acabe. Que Nossa Senhora das Graças também interceda por todos que assistiram este programa e por todos aqueles que ainda irão assisti-lo. E que interceda pela nossa comunidade católica Caminho de Emaús, pelos nossos trapeiros missionários, e por todos aqueles que levam a boa nova de Jesus a todos os povos e a todas as nações do mundo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradeço a todos vocês e digo que o programa fica na página do Facebook, na página da Comunidade Católica Caminho de Emaús e também aqueles que quiserem no YouTube. Peço àqueles que entrarem no YouTube que inscrevam-se no nosso canal da Boa Nova. Entrem ali pelo meu nome mesmo, Felipe Assunção Guerton. Vocês vão ter acesso ao meu canal e ao canal da Boa Nova. Só inscrever-se ali, colocar o mouse ali, a setinha em cima do inscrever-se,
E se quiserem, vocês acionem o sininho ao lado para receberem as notificações dos vídeos que nós vamos colocando no canal. E aí todos poderão ter acesso aos vídeos, às músicas, às palestras, às mini palestrinhas que a gente vai colocando no canal da Boa Nova, acessando ali pelo meu nome. Gente, obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe a cada um em seus lares e estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui pelo canal da Boa Nova. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.